Olá, olá, bom dia, bom dia! Nós temos algo na nossa vida que se chama a vontade. Vontade mesmo. O que você tem vontade? Às vezes a gente escuta tanto falar sobre procrastinação, sobre a pessoa, ela não faz, ela começa e não termina. A minha pergunta, sempre quando um cliente chega para mim e fala, é porque eu sou um procrastinador, eu falo assim, meu bem, você quer fazer isso? Porque às vezes a gente vai pegando assim, minha mãe disse que eu tenho que ser cantora. Minha mãe disse que eu tenho que ler esses 4 livros essa semana. Minha mãe disse que o certo é usar canetinha de gel. Mas às vezes eu não quero. E aí eu fico adiando. Mais um dia, mais uma coisa, mais uma hora, mais um. E nós precisamos avaliar o que a gente quer para nossa vida mesmo, o que faz sentido mesmo para nossa vida. Isso é fundamental. Por quê, Irlânia? Porque fala de fundamento, fala de base, fala do que tem que ficar e do que tem que sair. E hoje no nosso devocional a gente vai falar sobre vontade. E uma coisa que é muito importante é a gente se perguntar se a vontade daquilo que a gente faz é nossa. Porque se não for, você vai ficar adiando. E tem uma coisa também. Às vezes eu fazia as coisas porque meu avô queria que eu fizesse. Meu avô queria que eu fosse engenheira mecânica. Eu vou lá e entro na engenharia mecânica e luto e falo, meu avô. Antes da minha formatura, meu avô morre. Aí eu me dou conta de que o meu grande porquê em estar fazendo engenharia mecânica era o meu avô. Não queria aquela bagaceira no saco, mas como eu queria que meu avô estivesse lá. Só que ele morreu, levanta, porque não tá na hora de morrer, não. Tu tem que levantar daí pra me ver formada que eu tô fazendo isso pra você, ó. Tá entendendo? Então, por isso que também a gente precisa eleger o que é nosso, o que é do outro. Meu querido avô, eu te amo profundamente, honro você e te agradeço pela minha família ter seguido adiante. Mas com a minha vida eu decido te honrar vivendo, não fazendo o que você quer. Tá entendendo? Eu posso honrar minha mãe vivendo, não fazendo tudo que ela quer. Porque isso não é honrar, não. Quando a gente honra vivendo, a gente vai com a nossa força da vida, vitalidade da vida, esperança da vida, possibilidade pra vida, sem ter que ficar. Mãe, tá feliz? Mãe, tô fazendo direitinho? Mãe. Ranço. A vontade representa a capacidade de escolha, de corrigir rotas, de definir metas. A capacidade de escolha, por sua vez, é fruto da consciência de ser quem pensa. Sabe que pensa e tem capacidade de traçar, através dos seus pensamentos, os próprios caminhos. Desse modo, autodeterminar-se. Autodeterminação. A gente precisa ter a autodeterminação. Irlânia, vai ter coisa que eu fiz pelo meu pai, vai ter coisa que eu fiz pela minha mãe, vai ter coisa que eu fiz pela minha avó. Sim, mas não a sua vida inteira. Nós não somos o projeto dos nossos pais. Eles nos deram a vida, eles projetaram isso. Olha, eu vou levar a vida adiante. E o que eu preciso fazer? Honrar meus pais vivendo, indo para a vida, tocando almas, fazendo o que precisa ser feito. A vontade nos retira do casulo psicológico, nos anima, estimula, excita. Nietzsche defende a tese de que o mundo se constitui de vontade e poder. A construção das mais variadas vontades, sejam elas lúcidas ou estúpidas, altruístas ou egoístas, projetos de longo prazo ou de desejos fugazes, bem como o poder de executá-las consiste no cerne do tecido social. Quem elabora a vontade e consegue as ferramentas para materializá-las, ocupa espaço, conquista terreno,
Seja no campo financeiro, social, intelectual, não importa. Eu falo assim, ó, eu sou uma mulher preta, sou uma mulher que veio da pobreza, né, da dificuldade financeira, mas eu aprendi a ler. Uma coisa que o governo me deu, graças a Deus, foi ser alfabetizada. Então, meu querido, tu me segura aqui, ó. Foi feitas escolas, mas não vai ser prisão pra mim, assim, ó. Vai eu ficar aqui, ó, pensando, lendo, sabe, implementando. E isso eu faço. Eu desligo o TikTok, eu desligo o YouTube, eu sento e vou construir o meu conhecimento. Tem um livro que eu amo, que é Emburrecimento Programado. Vou colocar aqui para você. A gente entra na escola com uma interrogação e sai da escola com ponto final. Só que eu conheci Augusto Cury em 2006, quando a minha mãe surtou. Quem pegou na minha mão e ajudou a viver o caos das emoções que eu estava vivenciando foi Augusto Cury. Você acredita? Quando eu cheguei na faculdade de psicologia, eu falei assim, Augusto Cury não pode, Augusto Cury não é científico. E por muito tempo eu fui tirando de mim Augusto Cury, porque imagina, tem que ter ciência. Depois você vai se tornando inteligente, você continua lendo e você vai achando artigos, teses, pesquisas, aplicações em escola. Mas é Augusto Cury que é escola da inteligência. Peraí, é Augusto Cury que não sei o quê. E aí hoje ele é o psicólogo mais lido do mundo. E eu retomei Augusto Cury, para de botar ponto final na minha vida. E o próprio Augusto Cury, no livro Vendedor de Sonhos, no filme Vendedor de Sonhos, para aquele menino que tenta se matar por ter perdido o sentido da vida, ele tira o ponto final e ele vem de uma vírgula. E nós precisamos todos os dias botar interrogações e vírgula, interrogações e vírgula, interrogações e vírgula, e continuar a existência até o dia que tiver ar nos nossos pulmões. Não desista de viver porque alguém disse que era ponto final. Não é ponto final, é vida. Você tá vivo? Tá tututum, 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 tututum. Case com você. Um compasso da vida. Vamos casar com a gente, tá? Quem elabora vontades e consegue as ferramentas para materializá-la, ocupa espaço, conquista terreno, seja no campo financeiro, social ou intelectual. Há vontades construtivas e vontades destrutivas. Se os diversos psicopatas que existem na sociedade, inclusive nos meios políticos, tivesse poder para executar suas vontades, causariam desastres. O psicopata não tem emoção, o psicopata não se preocupa com o outro. O psicopata, ele quer ganhar vantagem. Então, quanto mais poder ele tiver, se ele executar suas vontades, ele ferra com a vida de todo mundo, porque ele não pensa no outro. Tornar-se-iriam ditadores, gerariam sociedades fascistas, fariam faxinas étnicas. Ó, a Irlânia não podia estar aqui falando com você, porque o psicopata não ia deixar, até porque o psicopata narcisista caminha, olha, de mão dada. De outro lado, há inúmeras pessoas altruístas. Se tivessem o poder democrático para executar suas vontades, seriam promotoras de solidariedade, juntas e livres, e brilhariam mais do que qualquer político. A vontade é diferente de instinto. Instinto animal, instinto. Instinto representa uma pulsão biológica direcionada para a sobrevivência, como fome, sede, sexo. Isso é instinto. A vontade é uma construção intelectual e emocional. A vontade é fruto da inteligência. O instinto é da carga genética. Instinto de sobrevivência, nasci para viver. E como vai ser? Eu não sei, só quero viver. Passo por cima do outro, dificulto a vida do colega, faço coisas que não faria porque, né? Mas quando eu tenho vontade, tem uma música, né, que eu tenho colocado muito aqui no nosso Instagram, nas postagens, que é a música Coragem para Viver. E a gente precisa de coragem. Coragem para viver, força para continuar. Que você e eu tenhamos coragem para viver
e força para continuar. Beijo grande e até amanhã.